Olá pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro Villanova e no vídeo de hoje eu decidi que vou ensinar para vocês como utilizar um F32 câmera para identificar objetos utilizando inteligência artificial. E é algo tranquilo de ser feito, tá certo? E o primeiro passo é vocês baixarem esse código no S32 câmera de vocês, ok? E é claro, muitos aqui já devem conhecer esse código, não é minha criação, mas você pode encontrá-lo vindo aqui em Examples, só um minuto, vindo aqui em Examples, certo? Aí vocês têm que verificar alguns exemplos aqui de biblioteca e encontrar. É porque assim eu estou um pouco perdido aqui, porque deixa eu ver aqui, é porque tem muitas bibliotecas que eu já baixei e tal, aí fica um pouco complicado de encontrar. Deixa eu ver aqui. Não, né? Aqui não. É porque tem muitas bibliotecas, aí às vezes eu me perco, às vezes esqueço, mas é uma biblioteca assim que já vem pronta, tal, você só tem que. Ah, pronto, é aqui. Aí, ó, vocês vêm aqui em S32 e selecionam câmera, depois selecionam câmera, web server, ok? Aí para poder funcionar, vocês têm que utilizar não esse tipo aqui, tá certo? Não desse tipo. Vocês têm que, quando for baixar, normalmente vocês têm que utilizar esse tipo aqui, o IA Thinker, certo? Que é o mais usado em modelos de F32 câmera. E não é só isso, aqui vocês também precisam trocar esses valores aqui pelo nome e pela senha da rede Wi-Fi do apartamento ou casa de vocês. Isso só funciona com rede 2G, ok? E é isso basicamente. E aqui, como eu disse, é aqui que vocês encontram esse código já pronto, ok? Só precisa trocar por IA Thinker, tá certo? E substituir pelo nome e senha da rede Wi-Fi de vocês. Só pode ser rede 2.4, tá certo? E eu já tenho ele salvo aqui no meu PC. E aqui, ó, foi gerado esse endereço de IP. E um detalhe importante, galera, que eu descobri já faz um tempo, é que quando vocês forem utilizar, é, quando vocês forem utilizar o F32 câmera estando conectado numa rede, se você quiser pelo celular ou pelo computador, por exemplo, pode ser que haja casos em que você não vai conseguir conectar pelo Google ou pelo Edge o servidor web do F32 câmera, caso você esteja conectado caso o seu computador ou notebook esteja conectado numa rede 5G, certo? Tornando necessário você mudar para a rede 2G para poder acessar o servidor web do F32 câmera. Enfim, e aqui ó, foi gerado esse endereço de IP que eu já deixei aqui aberto aqui no Google, tá certo? Aí ó, e aqui está o servidor web, tá certo? Aí ó, quando vocês forem iniciar ele, vocês selecionam, pode ser até HVGA, mas tem resoluções que são muito altas que infelizmente não funcionam no F32 câmera que eu possuo. E o recomendado é usarem o HVGA, tá certo? Aí deixando essas configurações, você vem aqui, dão início ao Start Stream, aí pronto, ó, já está funcionando o F32 câmera, tá certo? Então, vamos prosseguir, tá certo? Aí tendo configurado o servidor web do F32 câmera e iniciado o stream, vocês precisam pegar agora esse endereço de IP e utilizar no código em Python que eu vou mostrar a seguir, tá certo? Vou até fechar aqui, então vamos lá. E aqui está o código em Python que utiliza o servidor web do F32 câmera para identificar objetos, tá certo? Aí ó, esse era o endereço de IP que havia sido gerado antes, mas quando eu fui testar o F32 câmera hoje, foi gerado um novo endereço, que no caso é esse daqui. E essa é a porta 81/stream, e o stream eu já iniciei, ok? E aqui, como eu estou usando uma API do Google Gemini, eu programei ele para dizer o seguinte: diga todos os objetos que você vê na imagem
Desconsidere pessoas, animais, partes de pessoas ou animais. Isso, e só precisa dizer o nome dos objetos, não precisa dizer aqui estão os objetos que vejo na imagem. E outra, o que também não pode faltar é uma quebra de linha. Porém, é claro, galera, quando você exibe a imagem do F32 câmera em uma interface web do Python, o famoso /n, que dá uma quebra de linha, ele não funciona na interface quando você exibe as imagens do F32 câmera, o que torna necessário você utilizar a função split e a função enumerate para poder separar os valores que foram gerados pelo Google Gemini, certo? E quando isso acontecer, como é que eu posso explicar? Vocês têm que utilizar o split e o enumerate para separar os valores que foram gerados pelo Google Gemini e colocar eles como se estivessem dando quebra de linha, mas não é bem uma quebra de linha. Esse algoritmo aqui, essa função é só para deixar eles é só para mudar a linha em que eles estão. E os valores gerados só vão ficar em outra linha, mas vão permanecer na mesma coluna, tá certo? E aqui, essa função y é que vai ser responsável por colocar cada valor gerado pelo Google Gemini em diferentes linhas, tá certo? E outra, como eu estou usando o computador, não vai funcionar utilizar essa função run python file, tá certo? Ou melhor, não vai funcionar esse botão, o que torna necessário utilizar o prompt de comando do Windows. E eu já deixei ele aqui aberto, tá certo? Então vamos lá, aí é assim que vai ser gerado, ok? 3, 2, 1, foi. Ah, é porque assim, galera, é porque eu precisei baixar uma nova versão. É porque assim, eu precisei baixar uma nova versão do Python no meu PC, aí eu tinha esquecido de baixar a biblioteca. Mil perdões, tá? Mas eu vou baixar e daqui a pouco eu retorno, tá certo? Até daqui a pouco, pessoal. Pronto, galera, voltei. Baixei o que precisava baixar. Então vamos lá. Aí o que é que acontece? Basicamente é só você executar pelo prompt de comando conforme eu já havia mostrado, tá certo? Aí, para saber se uma câmera vai conseguir identificar objeto com precisão ou não, você tem que avaliar alguns fatores, como resolução da câmera, iluminação e o que eu ia dizer? Ah, sim, como eu estava dizendo, qualidade da câmera, iluminação e distância, tá certo? Então vamos lá. Aí é claro, eu não programei para identificar de forma automática, galera, porque assim, eu decidi fazer manualmente toda vez que você pressiona a tecla A, porque o que é que acontece? Infelizmente, galera, utilizar com as configurações que eu conheço, tentar identificar de forma automática pode gerar uma sobrecarga e pode também tornar o FPS da câmera muito lento. Mas, enfim, vamos lá. Ó, aí, por exemplo, eu vou colocar aqui uma tesoura para complementar a identificação, certo? Aí, ó, agora eu vou apertar a tecla A, tá certo? Só um minutinho. Aí será gerado. Aí, ó, aqui estão alguns dos objetos que ele identificou: monitor, caixa, caneta, mouse, teclado, porta, puxador de porta. Agora perceba que, como eu coloquei a mão muito próxima, ele não conseguiu identificar a tesoura. Aí eu vou colocar aqui, tá certo? Aí, ó, como podem ver, ele conseguiu identificar monitor. Claro, isso aqui é um porta-coisas, mas ele identificou como sendo copo, mas conseguiu identificar o mouse, o monitor, a porta, a tesoura e o teclado, tá certo? Porque, como eu disse, para tornar a identificação muito precisa, como eu disse, é preciso você avaliar iluminação, distância e qualidade da câmera. E mais para frente, eu vou dar uma estudada em algumas configurações possíveis, tá certo? E vou tentar
criar uma automação para identificar objetos de forma para identificar objetos, tá certo? Ou melhor, criar um código para identificar de forma automática, tá certo? Mas isso pode demorar um pouco, ok? Principalmente porque eu tenho outras prioridades agora. Mas é isso basicamente. O código vai estar aqui na descrição para quem quiser baixar e testar. E é isso basicamente. E se você gostou, galera, deixa seu joinha, se inscreva no canal para acompanhar mais projetos, mais vídeos, mais tutoriais, tá certo? Não esqueça de compartilhar com família e amigos para eles também se inscreverem e acompanharem projetos. E é isso basicamente. Vou ficando por aqui. Falou e disse, pessoal. Tchau.